O corpo sempre sente e te mostra e te avisa exatamente o que está acontecendo com a sua alma, como que ela está em desequilíbrio, como que este desequilíbrio está afetando o seu corpo, a sua saúde. Seu corpo é o seu maior amigo, seu maior aliado, é o seu companheiro do início ao fim da sua vida. É com ele que você vai estar e vai viver todos os momentos, todos os instantes. Então ele é seu parceirão. E toda vez que você adoece, que alguma coisa, né, você começa a sentir uma dor aqui, um incômodo ali, normalmente você fica com bronca desse seu amigo, né? A gente fica com bronca daquele: "Ó, mas olha só, não estou com disposição, olha só que dor de cabeça, olha só", a gente começa a praguejar até este nosso amigo que está apenas mostrando pra gente, falando com a gente, através de sintomas, através até mesmo de algum mal-estar, que tem alguma coisa com a nossa alma, que a nossa alma está desalinhada com o propósito maior da vida. Ele quer que a gente, enquanto um espírito eterno, possamos aproveitar esta jornada e esta parceria em que ele nos recebe como a nossa morada, a morada do nosso espírito aqui na Terra, que é o nosso corpo, para que a gente possa aproveitar o máximo para crescermos e evoluirmos. E para estarmos em total congruência com o princípio universal do amor. E quando ele percebe que a gente está no desvio disso daqui, ele vai segurando as barras para gente. Porque ele entende que se você está indo por aqui, no desvio de cá, um atalho de lá, você está ainda sondando, você está experienciando para você poder aprender alguma coisa, para as fichas caírem, ele vai segurando essa barra. Até que chega uma hora que ele não consegue segurar mais e ele fala: "Ô amigo, não tá dando para segurar não, agora você vai ter que dar um jeito aí e resolver essa questão". Porque o nosso corpo não adoece de um dia para o outro. Você não dorme saudável e acorda doente no outro dia. Você pode até isso acontecer com uma gripezinha, você acordou: "Nossa, acordei gripado, estava bem ontem", uma coisinha leve. Agora, um tumor, um câncer, não surgiu de um dia para o outro. Então, são coisas que vão vindo. O corpo vai segurando, e vai trazendo alguns sintomas para gente, né? Só que traz um sintominha aqui, a gente não dá bola, traz outro ali, a gente não dá bola, daí até que não tem como, e ele traz todos os sintomas, e a hora que você tem o diagnóstico, você: "E aí, o que que eu faço?". E o que que é que ele está alertando através dos sintomas da doença? Quando eu digo esse desalinho com o princípio do amor. Você sabe o que é bom, você sabe o que é correto, você sabe o que é fazer o bem, você sabe o que é fazer o mal. Ninguém aqui é inocente nesse sentido. Mesmo quando você fala: eu não tive a intenção. Machuquei, mas eu não tinha intenção de machucar. Fiz sem perceber. Às vezes tem algumas coisas que a gente pode até nas desatenções, mas quando isso passa a ser repetitivo, a gente desconfia dessa falta de intenção. Eu posso esbarrar em alguma coisa e não tive a intenção. Agora, se o tempo inteiro eu estou esbarrando, tem uma intenção ali por detrás, muito clara, que a gente nega, porque não queremos assumir o lado sombrio da nossa alma. E o corpo escancara o nosso lado sombrio. Ele vai dizer exatamente o que é que você está fazendo de errado, que você sabe. Por isso que a gente fica com bronca quando a gente adoece de algum modo. Porque está lá mostrando. Sabe quando alguém chega para você e fala algumas verdades na sua cara e você vira a cara para essa pessoa e fica com bronca dela, porque onde já se viu ela falar tudo aquilo? Mas depois, no silêncio da noite, você sabe que aquela pessoa tinha razão, mas que você não quis dar mão à palmatória, você não quis dar o braço a torcer, porque você se sentiu, né, vulnerável.
mas lá no fundo você sabe que a pessoa tinha razão. Então a gente briga com o corpo, mas a gente sabe que ele tem razão. O que ele está mostrando? A gente não quer nem saber, nem ouvir, não quer nem entender, como se a gente não soubesse. E a gente sabe. A gente sabe aonde a gente está errando. A gente sabe o quanto que você está dominando e controlando, quando não é mais para você dominar e controlar, que você precisa aprender a delegar, delegar com sabedoria. Você sabe que você está manipulando as pessoas para que elas possam fazer aquilo que você quer, enganando. Você sabe que nem sempre você é clara o suficiente. Porque a clareza, o que que é a clareza? Eu deixo o outro decidir. Quando eu não sou clara, eu estou colocando uma névoa para que a pessoa não tenha todos os dados para tomar uma decisão. Quantas vezes você fala assim, nossa, se eu soubesse disso, eu não teria feito aquilo. Então, a falta de clareza faz as pessoas tomar determinadas decisões que depois elas vão se arrepender. E quantas vezes a gente oculta algumas coisas? E está vendo que a pessoa está tomando uma decisão sem todos os dados. E nós estamos de posse desses dados e não damos esses dados justamente porque a gente não quer que a pessoa tome as decisões com esta clareza. A gente quer que ela tome a decisão que a gente quer que vai beneficiar a nós. A grande maioria das nossas ações e atitudes que estão no desalinho do princípio do amor estão no alinho do princípio do egoísmo. Seria esse é um princípio, o lugar aqui, né? Mas no egoísmo, onde eu olho e manipulo e movimento tudo para o meu prazer, para os meus objetivos. O egoísmo, ele é quando você movimenta as situações e as pessoas e não deixa elas se movimentarem para onde elas querem, conduzindo-as para que elas decidam e tomem a direção que você quer. O egoísmo não tem a ver quando a pessoa fala, você só faz aquilo que você quer. Tem gente que chama essa pessoa de egoísta, eu chamo essa pessoa de maravilhosa. Ela é a pessoa correta, porque cada um tem que fazer o que quer. O que é egoísmo é eu querer que você faça o que eu quero que você faça. E fazer algumas artimanhas para te puxar para isso. Isso é egoísmo. Agora, eu pegar a minha vida, meu tempo e fazer dele o que eu quero, isso é uma pessoa focada, direcionada, determinada, munida da sua força vital para ir atrás dos seus objetivos. E que deixa totalmente o outro livre para fazer o mesmo. Vai também, pega a sua vida, vai o que você quer fazer, estamos juntos. Você vai para lá, eu vou para cá, a gente se encontra ali no final. Mas faz aquilo que você quer. Então, egoísmo não é fazer o que eu quero, egoísmo é fazer com que o outro faça o que eu quero. E distorcendo. E isso é maldade. Isso não é amor. Porque na hora que você obriga o outro a fazer aquilo que você quer, ou por chantagem, por culpa, por manipulação, por cobrança, por autoritarismo, seja lá por que for, você é um carrasco. Você não está querendo ver o bem do outro, você está querendo ver o seu próprio bem só. E dane-se se o outro não está bem ou não. Se você estiver bem, é isso que está ótimo, maravilhoso, segue em frente. Isso é um desvio. Isso o corpo não suporta há muito tempo. Por que que ele não suporta? Porque o corpo é regido segundo os princípios do amor, da interconexão, da unicidade. O nosso corpo, ele é uma célula cósmica que tem todas as engrenagens do cosmos dentro de nós. Da mesma forma que todo o universo ele funciona numa cadência, num ritmo e com um propósito de saúde e de todo, no seu corpo não existe um dedinho querendo ser mais do que o outro dedo. Todos eles sabem que cada um tem uma função e eles executam belíssima sua função, confiante de que o outro também está executando a deles e vão fazer isso tudo vendo um bem maior para todos. E se em algum momento, né, um desses dedinhos se lesam, ou alguma parte se lesa, o que que vai acontecer? Eles vão compensar por um tempo. Já viu quando às vezes você, sei lá, machuca o joelho, por exemplo? Daí você vai andar
sobrecarregando mais a outra perna, daí vai poder até te dar um pouquinho de dorzinha na lombar, porque o corpo está ali numa complementação daquela falta de movimento. Então, é uma ajuda nessa forma, até que o joelho se restabeleça e você volte no equilíbrio. Então, existe uma contribuição, uma ajuda, um pertencimento, um olhar, um cuidado, visando um todo e não um si. Então, no momento em que as tuas atitudes, elas não estão condizentes com esta visão, com este princípio, o corpo vai segurando essa complementariedade. Vamos ver se agora você consegue. Vai, você machucou aqui e ali, mas chega uma hora que não dá mais. E aí é a hora que a doença escancara. É a hora que o corpo fala: não dá mais. Não dá mais para você continuar dessa forma. E isso é tão verdadeiro que quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, de relatos que a gente ouve, quando as pessoas tiveram uma doença muito séria, estavam quase até para perder ou uma mobilidade ou a própria vida, e que elas dizem como um marco que a partir daquela doença algo mudou dentro delas. Ou seja, a partir daquela consciência, porque foi a partir daquela doença que elas se alinharam novamente ao fluxo. Essa consciência da distorção que o corpo estava absorvendo, a pessoa, na sua consciência, conseguiu absorver, e daí ela retorna ao equilíbrio. Então, o corpo está sempre te avisando. Não brigue com ele, mas escute. O que ele está te mostrando? Qual é o órgão, qual é a parte do seu corpo que está ali, ó, sinalizando que tem alguma coisinha que precisa ser ajustado na sua consciência, nas suas atitudes, na sua maneira de ver a vida e de viver. A hora que você começa a ouvir o seu corpo, você está entrando na saúde, não só do corpo, mas da sua alma. E quando a sua alma está saudável, seu corpo está saudável. Quando a sua alma está em desalinho, seu corpo vai te mostrar esse desalinho. Então agradeça o seu corpo desse desalinho e dê para ele o que ele precisa, que são horas de descanso, uma atividade física, uma boa alimentação. Tudo isso é o mínimo que ele precisa para metabolicamente funcionar. Sem muitos estresses também ele precisa, né, de uma mente mais serena, para que ele também não fique, né, de uma forma o tempo inteiro, pilhado, como se tivesse que recebendo comandos, como se tivesse que fazer alguma coisa. E depois, ele é o seu parceirão. Sabe aquele amigo que você tem que, dar muito pouco e ele te dá muito em troca? Esse é o nosso corpo. Você dá pouquinho para ele, você dá pouca coisa para ele e ele te dá muito, porque ele te dá a condição de você crescer e evoluir nessa dimensão. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua alma e se alinhe nos princípios do amor. Faça tudo como o amor faria. É isso aí. Bom, agora você se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo, clica no sininho. Até mais.